Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui mais uma vez aí para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Bora para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Falar alguns resultados aí, discutir alguns resultados aí que foram surpresas, alguns times aí que estão despontando e alguns times que continuam com aquele futebol pífio até o momento, né? Então, bora lá para mais um vídeo, pessoal. Salve galera, vamos lá falar aí o que teve de melhor nessa terceira rodada, né? Acompanhando aí o Campeonato Brasileiro. Que, cara, pra mim começou bem, começou bacana. O campeonato já, né? Começando a despontar aí, com Palmeiras e São Paulo já na disputa pela liderança do campeonato. Então a gente vai falar um pouquinho, resumidamente aí, sobre essa terceira rodada aí. É isso aí, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. É, Antes de mais nada, aí, quem está acompanhando o canal pela primeira vez, pedimos aí o seu like, sua inscrição. Quem também já nos conhece aqui, que deixe o seu like. Compartilha também o vídeo, comenta aí para a gente ficar naquela resenha ali também nos comentários dos vídeos aí. E é isso aí, pessoal. Contamos com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Então, a rodada que começou na terça-feira, né, Vitor? Que teve um jogo aí já válido pela terceira rodada entre Vitória e Flamengo. Com a vitória do Flamengo é por 2-1. E aí a rodada que seguiu na quarta e na quinta-feira dessa semana, né? Vou passar aqui os resultados para vocês, tá, pessoal? Então, os resultados da quarta-feira: jogos entre Mirassol e Cruzeiro, 2-2. Aí tivemos também Chapecoense e Coritiba, 3-3. Também tivemos um outro empate com muitos gols aí, que foi entre Atlético Mineiro e Remo, 3-3 também. O Vasco recebeu o Bahia em São Januário e perdeu por 1-0. Aí tivemos também o São Paulo ganhando de 2-0 do Grêmio no Morumbis. E o Atlético Paranaense recebendo o Santos e ganhando esse jogo aí por 2-1. E aí os jogos de quinta-feira, que foi Fluminense no clássico contra o Botafogo, 1-0 Fluminense. O Corinthians recebendo o Red Bull Bragantino por 2-0. E o Internacional recebendo o Palmeiras perdeu por 3-1. Um detalhe que o jogo do Santos também foi na quinta-feira, dia 12. Sim, sim, verdade. Quinta-feira. Jogo válido aí na quinta-feira. Então, esses foram os resultados aí. Uma rodada com muitos empates, né, Vitor? Muitos empates aí com bastante gol, né? Para aumentar a média aí do campeonato, mas foi um jogo com bastante empate. A gente teve aí, como você mesmo já deixou claro aí, Remo e Atlético Mineiro, Mirassol e Cruzeiro, Chapecoense e Curitiba. Esses foram os jogos, os resultados que tiveram empates, e empates com bastante gols, né? Diga-se de passagem, hein? Como diria o craque Neto. Muitos empates aí, muitos gols aí nesses empates, né? E fica aí por conta aí a preocupação já nesse início de brasileiro do Cruzeiro, né? Cruzeiro que ainda Sim, não conseguiu uma vitória, o Galo também ainda não conseguiu vitória. Tanto que já tivemos também o primeiro treinador já a cair nesse Campeonato Brasileiro, que foi o próprio Jorge Sampaoli aí do Atlético Mineiro. exato. Então, os times mineiros aí já começaram bem preocupantes aí esse início de brasileiro. Apenas 3 rodadas. Já tem gente que diga aí que o Tite pode estar bem próximo também, se ele não se acertar com esse time do Cruzeiro. Ouvi alguns comentários aí a respeito do jogo do Cruzeiro e Mirassol, que os jogadores ali do Cruzeiro fizeram uma rodinha ali para conversar entre eles e acredito que deixaram o Tite de fora. Então é de se preocupar. Se realmente o elenco já não tiver fechado com o Tite ali, é capaz de questão de tempo aí a gente ter mais um treinador aí caindo no Campeonato Brasileiro. Pois é, né, cara? A gente já tinha falado isso daí em vídeos anteriores aqui no canal, sobre essa questão do Campeonato Brasileiro ser um campeonato bem disputado, mas bem disputado por baixo, né? Nível técnico muito baixo. E o que acaba pagando a conta aí geralmente são os técnicos, né? Então, clube que não tem muito resultado acaba demitindo o técnico. Acho que o Cruzeiro ainda vai dar mais chances pro Tite, né? O Tite que começou a temporada já no comando do time do Cruzeiro, mas que
nessas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro ele não conseguiu nenhuma vitória. Foram 2 derrotas, sendo que uma foi em casa para o Coritiba na segunda rodada e esse empate fora de casa aí com o Mirassol. Mas eu acho Cruzeiro que é um dos times aí cotados aí pro G4 e também, consequentemente, pro título, né? Mas já tem essa largada aí bem complicada, né? Eu acho que se o Tite ele não procurar uma forma de se reinventar, cara, no meu ponto de vista, aí, o Tite ele já deve estar ultrapassado já, cara. Ele tem que procurar se reinventar. Ah, não dá dando liga nesse time do Cruzeiro. A gente sabe da bagagem que o Tite tem, a gente sabe do que ele conquistou aí no tempo de Corinthians, mas isso também foi questão de 10, 15 anos atrás, praticamente. Tem É, que reinventar, porque o futebol ele muda, o treinador ele tem que acompanhar a mudança do futebol também, cara. Não adianta ficar estacionado quando ele estava no auge aqui no Brasil. Então tem que procurar se reinventar, tem que procurar acompanhar o futebol. cara, assim, eu acho que o Tite, pelo tempo que ele passou na seleção, ele ficou, sim, desatualizado. Acho que é o que muitos jornalistas aí vêm falando, né? Que essa questão de campo, elenco, vestiário, ele perdeu um pouco desse tato aí com os jogadores ali de estar no dia a dia, né? Porque clube a gente sabe muito bem que é diferente. Seleção a gente sabe que tem a rotina, a logística totalmente diferente do clube, então muitos jornalistas aí falando que o Tite perdeu esse tato aí com os jogadores aí nessa questão do dia a dia, né? Então, realmente é uma largada bem complicada do time do Cruzeiro. Não sei ainda. É difícil saber, né, como que vai se desenrolar essa temporada para o Cruzeiro aí, porque já começou de um jeito bem complicado. É só o tempo dirá o que, que vai ser nesse Cruzeiro aí, né? Como você já falou também do outro time de Minas, o Atlético Mineiro foi o primeiro clube já a demitir treinador aí nesse Campeonato Brasileiro. Então, Jorge Sampaoli já não é mais o técnico do Galo. Sampaoli que vinha aí desde o ano passado, né? Naquelas negociações ali envolvendo o Santos, acabou fechando com o Atlético Mineiro. Começou a temporada aí no Galo, mas não resistiu aí aos maus resultados, né? A gente sabe também que já tiveram declarações aí de jogadores como o Hulk, por exemplo, que sabem que não se dão bem com o treinador, e o São Paulo também é um cara difícil de lidar, né, cara? Então, o São Paulo aí mostrando mais uma vez que está em queda livre aí na carreira, né? Já não é mais aquele São Paulo do auge, né? Assim como o Tite também, acho que já não é mais o Tite do auge, então fica bem Agora, complicado. Então, é o tá, primeiro treinador do campeonato aí demitido. Vamos ver como é que vai ser agora a busca pelo novo treinador do Galo. eu ouvi dizer aí que eles foram atrás aí, se eu não me engano, do Seabra, que tá treinando o Coritiba aí atualmente. O que, vou ser bem sincero, hein, se for verdade mesmo, eu acho de uma fanfarronice. Bom, vai no mercado, vai buscar alguém que esteja livre aí, sei lá. Pô, foi atrás logo do coitado do Coritiba. Mais um clube aí que não almeja grandes coisas aí nesse campeonato aí. Mas enfim, né? Esse é o futebol. Isso aí é o futebol. Geralmente a gente está acostumado a ver aí os adversários um querer atropelar o outro, um querer atravessar o outro em questão de contratações aí, tirar aquilo que tem de melhor de outro clube. Então acredito que o Atlético foi com essa intenção aí de tirar do Coritiba aí o treinador Fernando Seabra. Mas acredito também que não deve ter vingado, não, porque não acompanhei mais notícias referentes a nada sobre treinadores do Atlético Mineiro. Também não procurei me informar direito aí sobre quais outros possíveis nomes o Atlético já pensa como um possível treinador. Mas já fica aí o alerta pro Galo, hein, cara? O Galo que nos últimos anos aí faz uma campanha desastrosa, na minha opinião, em campeonatos brasileiros. Então, é de se preocupar, é de se preocupar. O Galo tem que tomar cuidado aí e tem que começar a procurar a se reerguer o quanto antes aí no campeonato, até mesmo porque a gente sabe que é um clube que tem um elenco caro. Um elenco caro, e pelo elenco que tem o Galo, todos aí, muitos aí apostavam que o Galo estaria ali fazendo frente ao Flamengo e o Palmeiras,
E não é nada disso que a gente acompanha, pelo menos aí nos 2 últimos campeonatos brasileiros, né? E agora nesse início do Campeonato Brasileiro de 2026 também. Cara, assim, eu acho que elenco caro nem sempre quer dizer elenco com uma qualidade boa, né? Que uma qualidade que supere seus adversários. Então, assim, é um time que realmente é caro, mas que dentro de campo ainda não mostrou o resultado, né? Vamos ver aí que vai ser desse Atlético Mineiro aí durante o restante da temporada aí, que tá só começando, né? Mas já preocupa, né? Por ser realmente um time caro. Próximo resultado aqui que eu quero falar, cara, é o duelo de tricolores aí, né? São Paulo e Grêmio. São Paulo que recebeu o Grêmio aí no Morumbis, ganhou a partida, ficou momentaneamente ali líder do campeonato, né? Na quarta-feira. São Paulo que vem bem, cara. São Paulo que, desde que anunciou aí o Rafinha aí como gerente de futebol aí do clube, eu vi notícias no rádio aí de que o próprio Rafinha ele foi até o vestiário falar com os jogadores antes das partidas aí. Então, o Rafinha realmente movimentou esse elenco do São Paulo aí. São Paulo vem trazendo bons resultados aí, vem crescendo dentro da temporada, né? Que tá disputando duas frentes aí, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. E aí já tá no G4 aí do Brasil. São Paulo apresentou um bom resultado, um Grêmio que vinha de vitória para cima do Botafogo por 5-3, por 4-3. Mas enfim, foi um bom resultado para o São Paulo e vai começando esse campeonato aí já ali entre os primeiros ali, o que é bom, né? Porque é um time que a gente sabe das limitações, sabe que o elenco também não é tão extenso e tão bom, tão uma qualidade tão boa, mas que esses pontos aí que o São Paulo vem somando agora no início da temporada vai contar bastante pro final do campeonato, né, Vitor? Então, falando aí a respeito das tricas aí, começou bem o campeonato, tá surpreendendo mesmo. Em 3 jogos aí, é um clube que tá invicto. Se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 jogos seguidos também sem perder, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, acredito que nesse momento delicado aí dos tricas, aí eles precisavam muito disso, de um cara assim como o Rafinha, que chega ali no vestiário para dar uma tranquilidade para os jogadores e para dar aquela blindagem, né, sobre o que está acontecendo no extracampo, o que atrapalha muito dentro de campo, o que atrapalha muito o jogador. Eu acredito que o jogador deve pensar, pô, se lá fora tá assim, como fica a nossa situação? É o sustento do jogador. Então o jogador precisa daquilo. Então, cara, acredito que gera muita dúvida, muita desconfiança na cabeça do jogador, do atleta. Então, eu acho que ponto para as tricas aí nessa contratação do Rafinha. É um cara que tá ajudando muito no vestiário, conversando muito aí com os atletas, passando confiança. Então, eles estão respondendo aí dentro de campo. Tanto que a gente vê aí que uma vitória importante no início contra o Flamengo dentro de casa, um empate fora contra o Santos e Sim. agora outra vitória importantíssima contra o Grêmio dentro de casa também. E outra, uma vitória que não foi assim, gols achados. Foi um time que foi para cima, impôs o jogo, não deu praticamente espaços ao Grêmio, né? Então, vale ressaltar tudo isso aí. A Rafinha tá passando uma confiança, dando uma blindada ali no vestiário, e os jogadores estão pegando essa confiança aí e é aquilo, a gente sabe que o elenco do São Paulo pode não ser aquelas mil maravilhas, mas é um elenco que, se você for ver, se tiver bem alinhadinho, jogando bem ali, todo mundo junto, querendo o mesmo, é um clube que vai brigar lá em cima. Até mesmo porque a gente sabe o nível do nosso campeonato. A gente vê aí os elencos aí, a maioria dos elencos são limitados, cara. São limitados. Dificilmente você pega aí um elenco, um próprio São Paulo, um Corinthians, você pega um Fluminense. Esses times, assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, não tem substituto à altura dos que estão ali. Não são praticamente aí como o Flamengo, como o Palmeiras, que tem um time titular bom e tem peças de reposição boas ali para suprir quem está saindo. Então vale ressaltar tudo isso aí. Bom início de campeonato do São Paulo. Claro, tem tudo aquilo. O campeonato é longo, tem que se preocupar com lesões, suspensões, lesões. Então, claro que durante o ano tem que buscar se reforçar, né? Tanto que
uma notícia breve aí também, parece que o São Paulo renovou aí com o Luciano Chiniquenta, né? Até 2028. Então, pro São Pode. Paulo pode ser uma boa, né? Tanto que o cara é o 10 de São Paulo, o craque de São Paulo. Então, para eles pode ter sido uma boa aí essa renovação de contrato aí com a Chiniquenta. Cara, o Luciano que vem se mostrando um jogador que se doa bastante, né? É um jogador já identificado com o clube aí, jogador que sempre participativo, né? Então, acho que calhou bem essa renovação. Era a tendência também, né, do Luciano aceitar os termos aí de renovação do São Paulo. Renovou e vida que segue aí, e boa sorte ao Luciano, né? Então, passando para o próximo jogo aqui que a gente vai comentar, o Fluminense ganhando do Botafogo aí por 1-0, clássico carioca aí. O Fluminense também que, cara, tá ali quietinho, não é um time muito cotado, mas que tá jogando um futebol ali vistoso, dentro das suas limitações ali, mas apresenta um futebol vistoso ali, entrega resultado e também tá ali, né? Já começou o campeonato bem, já está ali em cima na tabela, ali na parte de cima, e o professor Zubeldia aí fazendo esse time do Fluminense aí crescer, né, Vitor? Time que ganhou do Botafogo, aí o Botafogo que agora começou o campeonato bem, mas já vem de 2 derrotas seguidas aí, então sinal de alerta aí pro Botafogo também. E o Fluminense, cara, tá um time jogando dentro das suas limitações ali, um futebol que entrega resultado, consegue ser consistente ali, tá tendo uma dinâmica de jogo ali boa. Eu assisti um pouco do jogo entre Fluminense e Botafogo. E, cara, é um time que sabe jogar com a bola nos pés, sabe se defender também, e tá conseguindo esses resultados aí que, por enquanto, são muito gratificantes aí para a torcida do Tricolor Carioca, né? Então, cara, eu assisti alguns pedacinhos desse jogo aí também, viu? Um pedacinho dos melhores momentos. O Fluminense que teve um jogador expulso, acho que ali na altura dos 15 minutos, né? O Canóbio. Não me lembro se foi aos 10 ou aos 15 Foi, minutos do segundo foi mesmo. tempo. Ele foi expulso. E mesmo assim, a gente está acostumado a ver times com um a menos, eles normalmente se retrancar, se defender mais. Porque é natural Sim, estar com vantagem numérica dentro de campo atacar. E não foi o caso que eu vi aí. Os poucos momentos aí que eu acompanhei, o Fluminense, mesmo com um a menos, cara, deu muito trabalho pro Botafogo e teve muitas chances de ampliar aí o placar. Na minha opinião, pelos melhores momentos que eu vi, o Fluminense teve mais chances de ampliar o placar do que o Botafogo tentar empatar. Tanto que o Fluminense com um a menos aí saiu com uma vitória importante num clássico. Então, a gente ressalta sempre isso também, a importância de uma vitória num clássico. Então, como você mesmo falou, vem ali comendo pelas berradinhas ali e pode vir a dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro. É um elenco interessante, é um time interessante de você poder acompanhar. O trabalho do Zubeldia aí no Fluminense está sendo interessante também. Então vale dar mais uma acompanhada mais de perto nesse time do Fluminense. exato, cara. Fluminense que professor Zubeldia está mais paz e amor agora, né? Não está tão agitado como na época de São Paulo, mas é um bom treinador, vem apresentando um bom resultado e acho que o Fluminense vai continuar nessa crescente aí dentro do campeonato. É claro que vai ter os altos e baixos, mas vem numa crescente aí e tá com um futebol legal, cara, de acompanhar assim, é um futebol que não passa sustos, né? É um time que consegue ali se adaptar durante o jogo e o Zubeldia ali mostrando as suas versatilidades também, né? Próximo resultado que a gente vai passar aqui é o Corinthians, né? Que venceu do Red Bull Bragantino aí por 2-0 na Arena. Corinthians que no jogo quando estava 0-0 teve um pênalti contra ali que o Hugo Souza defendeu, né? E aí no restante da partida ele conseguiu abrir o placar e complementar ali também. Corinthians que vence a primeira no campeonato. Corinthians que era o lanterna aí até então, né? Porque tinha um jogo a menos e aí já conseguiu esses 3 pontos aí valiosos ali para começar sua caminhada aí também dentro desse campeonato brasileiro, né, Vitor? Então, antes de mais nada, deixar claro que o árbitro tendencioso, hein? Que aquele pênalti, na minha opinião, olha, não vou te falar, hein, cara. No meu ponto Será? de vista, exagerado, hein? Exagerado. Ó, mais que 15 Ah, minutos.
exagerado. Mas enfim, como a gente sabe, pênalti mal marcado, a bola não entra. Tanto que o nosso herói aí, o nosso goleirão aí, o Hugo, que com toda a humildade do mundo, reconheceu que não começou bem o ano de 2026 ali. Ele, na saída de campo, ele falou sobre isso, sobre algumas falhas que ele teve aí durante o começo do ano. E já nesse pênalti aí, cara, já vai mostrando que aos poucos vai se recuperando. Claro que uma coisa que eu me atentei aí, em espalmado bolas para frente. Foi assim no final de semana passado, no jogo contra o Palmeiras, onde saiu o gol do Palmeiras. Não, não me recordo agora se foi o Luigi que chutou e ele espalmou e a bola vai direto nos pés do Flávio Lopes. E eu vi um lance parecido agora também, nesse meio de semana, contra o Red Bull. O jogo que no primeiro tempo, aquele jogo de sangrar os olhos, né? Jogo feio, jogo medonho, tá? O Red Bull, como sempre, começou muito bem, dando muito trabalho ao Corinthians, e depois o Corinthians foi ali, aos poucos foi se encaixando na partida, foi se encontrando, começou a levar mais trabalhos ali pro Cleiton, começou a dar mais trabalho pro Red Bull, tanto que os gols saíram aí só no segundo tempo, né? Já no início do segundo tempo, numa cobrança de escanteio do Garro, que também vou deixar de forma positiva aí. Acredito que ele foi muito bem no jogo, tá? Ele foi importante aí nos dois lances dos dois gols do Corinthians. Um foi esse passe aí na cobrança de escanteio para o gol do Gabriel Paulista, o segundo gol do zagueiro aí com a camisa do Corinthians. E depois ele que dá início à jogada, que termina com o gol do Matheus Bidu, né? A jogada começa com ele passando para o Yuri Alberto. E aí no final termina com o gol do Matheus Bidu. As três peças mais importantes aí nessa partida foram os dois autores do gol e o Hugo Souza, né? Como sempre, pegando mais um pênalti. Aquele pênalti ali que foi marcado, o jogo estava 1-0 para o Corinthians. Se o Isidro Pita fizesse aquele gol, o Corinthians, claro, poderia ter vencido. A gente sabe que poderia, mas mudaria completamente o contexto do jogo, caso o Pita tivesse convertido aquela penalidade. Cara, é isso aí. O Corinthians que vem nessa crescente aí também com o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior aí sendo cobrado também por parte da torcida pela consistência no time dentro do Campeonato Brasileiro, né? Que a gente sabe que tem que ter. É um time totalmente diferente aí nos últimos anos de Copa para Campeonato de pontos corridos aí. Então, o Corinthians que conseguiu esses 3 pontos aí e são muito bem-vindos, claro. E é um time também que tende a crescer dentro do campeonato, né? Para a gente finalizar o vídeo aqui, pessoal, falar mais uma vez aí de mais uma derrota, na verdade, né, do Santos aí, o Santos que tem uma temporada até então melancólica, né? Não tá fácil, não tá fácil. É que eu vou abrir meu guarda-chuva que o chororô vai começar, hein? Não, tem nada É. de, tem nada de chororô, não. Chororô longe, cara. Mas assim, é, jogo que foi disputado lá na Arena da Pastada, né? Porque, cara, foi uma coisa que é nítido, né? Quando a gente vê não só a partida, mas os lances do jogo, quem não assistiu o jogo. É inacreditável, né, cara? A CBF aceitar um tipo de gramado desse aí que foi o palco do jogo entre Atlético Paranaense e Santos aí na quinta-feira. Jogo vencido pelo Atlético Paranaense por 2-1 ali no finalzinho do jogo. Claro que isso daí não é desculpa, né? Porque o Santos ele estava dentro da proposta dele, cara. Ele fez uma boa partida até então. Era um jogo realmente ali, os dois times sem muita qualidade técnica, sem muita criatividade, que isso daí já é uma deficiência do Santos há muito tempo. O Voivoda não consegue fazer o time ter jogadores que iniciem jogadas ali e que deem a possibilidade dos seus atacantes ali concluir a gol. Então é um time sem criatividade. O Atlético Paranaense também é um time muito limitado, né? E fica aí, né, cara, esse calvário aí. O Santos que perdeu para o Atlético Paranaense de Steve Mendonça e Odair Helma, né? Dois jogadores aí que passaram pelo Santos
inclusive no ano do rebaixamento do Santos, né, 2023. Então, o Santos aí amargando aí já a zona de rebaixamento desde o início do campeonato. Então, as três primeiras rodadas aí o time continua na zona de rebaixamento. Um time que não traz nenhuma inovação. Foi bem em alguns momentos do jogo, mas que não conseguiu controlar. E aí no finalzinho, o senhor Voivoda ali resolveu implementar ali um sistema novo no time de três zagueiros. Tecnicamente era para você se defender melhor e mostrar para o time adversário de que você aceitou aquele resultado de empate. Mas aí o nosso querido João Basso, né? Deixando a bola passar na frente dele ali e o jogador do Atlético Paranaense fazendo gol. Lembrando que o gol do Atlético Paranaense também, o primeiro gol, nasceu logo ali aos 2 minutos, um pênalti mais do que infantil, né? Um pênalti, cara, falta adjetivos aí para a gente classificar esse pênalti do Zé Ivaldo aí, né? Pênalti com 2 minutos de jogo ali, pênalti totalmente infantil, que comprometeu o time, que ainda assim foi buscar o resultado, conseguiu empatar e no final acabou entregando os 3 pontos aí, doou, né? Esses 3 pontos aí para o Atlético Paranaense. Cara, para falar do gramado, né? É difícil, cara. É difícil um time de primeira divisão Lamentável. ver um gramado daquele jeito e preocupante porque o Corinthians joga contra eles lá na quinta-feira, hein? Então já é pro Corinthians aí abrir o olho aí, porque jogar numa condição dessa é difícil. É como você mesmo falou, cara, não tem como a CBF aceitar isso. E outra, os clubes que vão jogar com o Atlético Paranaense lá, se o gramado continuar nesse estado, eles deviam acionar a CBF de alguma forma e tentar mudar o jogo para outro lugar. Porque é inadmissível você jogar num campo daquele. É inadmissível. Mas acredito que tenha atrapalhado muito. O resultado para o Santos, um péssimo resultado. O Santos praticamente começa Péssimo. o campeonato muito mal. Tá? Diferente do que terminou no ano passado. Terminou de forma positiva, terminou bem, dando esperanças ao torcedor santista de que o ano seguinte seria melhor. O Santos procura se reforçar, traz aí alguns jogadores. Eu mesmo falei, pô, o Gabigol vai voltar para o Santos, capaz de voltar a jogar bem, né? É o que a gente está vendo. O Gabigol também, se eu não me engano, agora o único gol que ele fez na estreia foi na estreia do Santos, lá no Novo Horizontino, né? Se eu não Contra o me engano, Novo Horizontino. isso. Isso. Se não me engano, não fez Isso mais mesmo. nenhum. Então, é uma situação já difícil, cara. Difícil. Menino Ney, jogar, não sei se quer jogar, mas palpitar sobre gramado, ele tá bem afiado. Então, aquilo, quando volta a jogar? Quando vai voltar a jogar? Cara, é um dos nomes mais importantes no elenco do Santos. O Santos precisa dele. É o Ele é nome mais importante, né? o principal nome, é o principal líder desse time do Santos. O Santos, na verdade, não tem líder se não for ele. Então, assim, cara, eu até brinquei essa semana com, com um conhecido, tentando entender. Pô, o Neymar terminou o Campeonato Brasileiro jogando e iniciou o ano não jogando. Como que ele se machucou se ele não iniciou o ano jogando? É difícil, cara. É difícil. Você vê um cara aí que Não, mas ele. conquistou na carreira e você vê ele tá terminando a carreira dele dessa forma. É impressionante, cara. É impressionante. E eu admiro muito o torcedor santista, que mesmo assim ainda tira o chapéu, aplaude ele e beleza. Cada um tem o seu ídolo, muitos vão me criticar, falam, nossa, você é carente de ídolo. Sinceramente, nesse elenco atual, sou mesmo. Sou mesmo. Ainda não vi recentemente um jogador vestindo a camisa do Corinthians que eu posso chamar de ídolo. Não vi mesmo. Tem gente aí que vai me criticar, que critique também, não tem problema. Mas eu tô sendo bem sincero. Não é qualquer um que vai vestir a camisa do Corinthians, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Paulista, ganhou uma Supercopa, eu já vou intitular como ídolo. Porque também não é assim.
Eu acho que para você ser ídolo de um clube leva tempo, vem muitas conquistas por aí. Então, pô, o Neymar, ele conquistou muito pelo Santos. Conquistou muito, e não foi pouco, não. Não foi títulozinho Muxuruca, não. Foi muito título importante. Se eu não me engano, o único título que ele não ganhou vestindo a camisa do Santos foi o Campeonato Brasileiro. De resto, ganhou Libertadores, E o Mundial, né? ganhou Recopa, ganhou a Copa do Brasil. A única Copa do Brasil que o Santos tem até hoje foi com o Neymar, com o Neymar jogando. E jogando muito. Naquela época que o Santos saía goleando meio mundo aí. Não tinha. Não tinha. Não tinha conhecimento do adversário que ia jogar. O adversário que vinha, o Santos ia lá e metia goleado. 8, 10-0. Que fosse. Hoje em dia você vê o cara aí que veio com status e com a bagagem que tem. Desculpa, mas na minha opinião, o cara tá escolhendo o jogo pra jogar. Tá escolhendo o jogo pra jogar. Não, mas é claro, isso aí tá nítido. Isso aí tá nítido. Ano de Copa do Mundo também. Ano de Copa do Mundo, é lógico que ele vai tirar o pé. Você acha que ele vai querer se lesionar? É claro que ele quer ir mais uma Copa do Mundo. Então, com certeza, com certeza vai tirar o pé. Não vai se esforçar tanto. Então, eu acho que assim, por um lado, assim, é triste, cara, você vê a situação do Santos. Porque o torcedor, ele comparece, ele enche o estádio com a esperança de ver o time melhorar, de ver o Neymar ali em campo. Muita criançada vai lá para ver o Neymar em campo e não tá vendo. O ídolo dessa molecada aí, dessa criançada aí, é o Neymar. Até de torcedores rivais aí. Pô, se você vai aí num jogo contra o Santos, a molecada enche o estádio para ver quem? O Neymar. Então, tipo assim, aí você vê que o cara não tá jogando. E sabe que o time precisa dele. Então é chato você ver um cara como o Neymar, você vê ele escolhendo jogos aí, sabendo que o Santos precisa dele em todos os jogos, cara. É, cara, realmente é lamentável, né? Não só o Neymar, mas o Gabriel, né? Não dá nem pra chamar de Gabigol, porque é o Gavi sem gol, né? Então, jogador pouco participativo também, mas são jogadores que realmente mostram aí que estão escolhendo os jogos que querem jogar. Na questão do Neymar, cara, acho que se você não é visto, você não é lembrado. Consequentemente, hoje o Neymar ele não é convocado. Se ele não é convocado, não vai para a Copa. Então, assim, acho que é uma situação bem delicada. Neymar aí precisando voltar, entrar em ritmo de jogo, mostrar também para o Ancelotti aí que está à disposição. Mas esse jeito aí, cara, vai ser difícil aí cair nas graças do treinador da seleção, né? E a gente sabe que quando ele está em campo também pelo Santos, muda de figura, né? Porque a gente sabe que dá aquela contagiada ali no restante do elenco. Eu vi também uma rápida entrevista ali do Luan Pérez na saída do gramado nesse jogo contra o Atlético. E ele foi perguntado, né, se preocupava a situação do Santos, apesar de ser só a terceira rodada. Ele falou que sim, porque o Santos começou a temporada passada dessa mesma forma, o campeonato já logo de início, o Santos patinando, perdendo pontos, não conseguindo pontuar e deu no que deu, né? O time que brigou para não cair até o final da temporada. Os jogadores eles estão cientes da responsabilidade que eles têm e sabem da dificuldade do campeonato. Então, assim, espero que o Voivoda, junto com o elenco, encontre maneiras de jogar que façam com que o time renda e entregue melhor, entregue pontos, né? Porque o que o Santos está precisando fazer nessa temporada é pontuar, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Mas um time que dos 3 jogos só tem um ponto é complicado. Então já realmente começa a temporada aí com um sinal de alerta ligado e vamos ver aí como é que vai ser nos próximos jogos, né? Espero que ainda seja possível, né? Que aí também depende muito de como tá essa pressão da torcida, né? De que seja possível Gabigol e Neymar jogarem juntos no comando do Voivoda. Como eu já falei aqui, mantenho a minha posição. Acho que o Santos ainda não deve descartar o Voivoda, que é um bom treinador. Claro que ele está fazendo substituições, escalações ali equivocadas, mas eu acho que ele pode apresentar um futebol melhor desde que ele esteja ali com todos os jogadores à disposição. Então, vamos ver aí quando ele estiver com todos à disposição o que vai ser desse Santos, né? Porque a gente sabe muito bem também que
tem coisas que acontecem dentro de campo ali que não é culpa do treinador, mas se ele escala, substitui, põe para jogar, aí é diretamente culpa dele, caso da escalação do Zé Ivaldo e caso do João Basso aí que entrou no finalzinho do jogo e entregou esses 3 pontos aí para o Atlético Paranaense. Então, é isso, cara. A opção do Santos é complicada. Não só do Santos, né? Como a gente já falou aí do próprio Cruzeiro, do próprio Atlético Mineiro. E agora a gente vai falar aí do próximo grande aí, que também está numa situação delicada, uma situação complicada, uma situação que aparentemente não mudou muito do que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, que é o Internacional, né? Internacional que jogou em casa com o Palmeiras e tomou um ataque. Palmeiras tanto que assumiu a liderança aí com esse resultado em cima do Inter. Uma importante vitória aí do Sem Mundial. 3-1 em cima do Inter fora de casa. Então a situação do Inter também, cara, já liga aí o alerta aí, porque é Sim, praticamente terminou mal o ano. Terminou mal o ano, porque por mais que tenha ganhado na última rodada e se salvado do rebaixamento, cara, você se salvou do rebaixamento. Então não tem como falar que terminou bem o ano por causa de uma vitória. Não, terminou mal. Terminou mal o ano, quase caindo para a segunda divisão. E começa o brasileiro mal também. Então, o Inter já. Um elenco, cara, limitadíssimo esse do Inter, hein? O Inter não vi muitas melhoras nesse time do Inter, não. Até mesmo porque no Campeonato Gaúcho a gente não pode fazer parâmetro com o brasileiro. Tanto que lá no não, com Campeonato certeza. Gaúcho é só Grêmio e Inter. Agora, quando você pega um campeonato que tem mais times competitivos, times mais fortes, times com elenco até melhores, bem melhores do que o do Inter, é isso aí o resultado que a gente vê. Só tem um ponto também no campeonato. É, cara, complicada a situação do Colorado aí também. E o Palmeiras, por outro lado, aí, que com esse resultado aí assume a liderança do campeonato, né? Palmeiras que, no nosso palpite aqui, é um time que vai brigar até o fim. Acho que o Palmeiras, já por ter despontado aí e assumido a liderança, dificilmente vai perder essa liderança. É claro que vai ter os altos e baixos aí dentro do campeonato, mas o Palmeiras está onde deve estar, né? É um time que a gente sabe que sempre está disputando o título e vai dar trabalho esse ano aí, né? Então, acho que o Palmeiras larga bem e tem tudo para manter essa ponta da tabela aí. Não sei até o final do campeonato, mas por boa parte dele, né? Então, parabéns ao Palmeiras aí que já começa bem, mais uma temporada, mais um campeonato aí. E tem tudo aí para levar esse título novamente. Sim, a importância de você já sair pontuando bem nesse campeonato brasileiro é isso. Você já ganha uma gordurinha aí. O seu principal rival na, na, na briga pelo título, que é o Flamengo, não começou tão bem. Tanto que o Flamengo veio conseguir a sua primeira vitória na terça-feira contra o Vitória. Então, para o Palmeiras é importante já começar tendo essa gordurinha logo no começo aí do campeonato. Até mesmo porque o Palmeiras vai ter mais campeonatos importantes a disputar. O Palmeiras vai ter, além de Copa do Brasil, tem Libertadores também, que já tá para começar também. Então, acredito que quando começar a disputar Libertadores, já não vai passar a jogar tanto com força máxima no brasileiro. Que acredito que muitos dos clubes brasileiros têm feito isso. Acabam certos jogos do brasileiro coloca um time misto, um time alternativo para priorizar uma Libertadores. Então, para o Palmeiras esse resultado foi muito importante. O Palmeiras assumiu a liderança tanto pelo saldo de gols, né? Depois daquela goleada em cima do Vitória e agora esses 3-1 contra o Inter. Então, para o Palmeiras é um resultado muito importante. Já começa a ganhar calorias aí nesse início de Campeonato Brasileiro. E são pontos que, pô, lá na frente faz toda a diferença. Assim como em cima do Inter, fora de casa, a gente tem que ressaltar bem, porque quando está chegando na reta final do Brasileiro, essas vitórias aí fazem total importância na campanha do clube e no Campeonato Brasileiro. Como a gente sabe, é importantíssimo vencer em casa. É importantíssimo vencer em casa. Mas os jogos que se puderem vencer fora também são muito importantes também. E o Palmeiras ganhar do Internacional fora de casa é um baita de um resultado. É um baita de um resultado. Concordo, cara. Concordo sim. E
Bora para a próxima, né? Vamos ver o que vai ser aí desses times aí, os que estão lá embaixo, os que estão lá em cima, se conseguem manter a ponta, os que estão lá embaixo se conseguem reagir. E bora para a próxima rodada, né? Então, pessoal, quem ficou até aqui, a gente agradece demais aí a participação de vocês. Pedimos aí aquele like, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha também com quem gosta desse tipo de conteúdo. Estaremos trazendo aqui para vocês sempre vídeos com mais informações, mais resenha e pedimos muito para que vocês colaborem para fazer com que o canal cresça. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo, pessoal. É isso aí, galera. Só lembrando, Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 19, jogo adiado da segunda rodada contra o Atlético Paranaense lá. E a quarta rodada do Brasileiro, ela retorna no dia 25 de fevereiro, beleza? Então é isso, galera. Só reforçando o que o Johnny falou, ajuda a gente aí, dá aquela moralzinha, se inscreve, curte, dá like, compartilha, beleza? Um grande abraço a vocês, o nosso muito obrigado e até a próxima, galera. Falou, pessoal. Até mais.